Pessoal, nós temos aqui dois exercícios do Browne e LeMay, que são exercícios simples, realmente, né? Mas que ao mesmo tempo são, conforme nós poderemos ver, um tanto escorregadios, né? E deu um pouquinho de trabalho aí para comparando a edição traduzida com a edição americana, enfim, compulsando aí o próprio livro, etc. e tal. Deu um pouquinho de trabalho para localizar, né? Por exemplo, um dos exercícios onde é que estava ali o erro colocado, ou enfim, né, a aproximação feita, etc. Enfim, decidi então por isso fazer esse vídeo para dividir aí, né, enfim, com vocês, enfim, com quem possa ser útil, tá certo? Vamos lá então. Bom, temos aqui esse exercício que não é o exercício propriamente o escorregadio, né, digamos assim, do qual eu vou falar, mas que está diretamente relacionado com ele, é muito similar, tá certo? Então comecemos com ele para depois poder fazer a comparação. Bom, o carbonato de chumbo, né, se degrada em óxido e CO2 de acordo com a equação. A equação é fornecida. E a pergunta é: qual massa do óxido será obtida a partir da decomposição, da degradação de 2,5 gramas do carbonato? Tá certo? Então nós temos uma equação química, sabemos quais são os reagentes, sabemos quais são os produtos. O que você tem nesse caso, né? Não dá para falar propriamente em reagente, né? Não há propriamente uma reação, mas enfim, há uma degradação, né? Mas enfim, temos reagentes e produtos. A equação está devidamente balanceada. Então, 1 mol do carbonato produz 1 mol do óxido. Né? 1 mol do carbonato são 267,2 gramas, 1 mol do óxido 223,2 gramas. Então, a partir de 2,5 gramas do carbonato, nós obtemos 2,088, arredondando 2,09 gramas do óxido, né? Em total concordância aí com o autor, que fornece como alternativa correta a letra D de dado. Perfeito? Tudo correto. Mas enfim, vamos para o seguinte então, aquele que é escorregadio, para compreender ali onde é que se encontra o erro, tá certo? Bom, aí nós chegamos então a esse exercício que é virtualmente idêntico ao anterior, né? O carbonato de chumbo se decompõe em óxido de CO2 e qual é a massa do carbonato, perdão, qual é a massa do óxido que eu consigo produzir a partir de 2,5 gramas do carbonato, né? Bom, se quando o rendimento da reação é de 100% eu produzo 2,09 gramas, com um rendimento menor do que 100%, nesse caso 95,7%, eu devo produzir uma massa menor, evidentemente, né? Multiplicando 2,09 por 0,957, eu obtenho 2,00. Então essa é a massa que eu vou obter do óxido se o rendimento da reação é de 95,7%. Ou eu posso calcular quanto é 95,7% da massa molar do óxido, né? Visto que a partir de 1 mol do carbonato eu não obteria 1 mol do óxido, eu obteria uma massa menor. 95,7% de 223,2 é 213,6. Então, a partir de 1 mol do carbonato, eu obtenho não a massa de 1 mol, eu não obtenho não 1 mol, eu obtenho menos. Eu obtenho 213,6 gramas do óxido, a partir de 2,5 do carbonato, eu obtenho 1,998 do óxido, né? Só para mostrar que dá na mesma, né? Se você, enfim, em cima da massa, né, de um rendimento de 100%, calcular 95,7%, ou se você calcular quanto é 95,7% da massa de 1 mol do óxido. O resultado é o mesmo, 2 gramas. Né? Bom, como é uma questão de múltipla escolha, né, a alternativa aí teria que ser a alternativa C, porque as outras opções estão muito distantes. Né? 1,04, 1,55, 4, 5,55 estão muito distantes, para menos ou para mais. Né? Então, sendo uma questão de múltipla escolha, como é, qualquer pessoa marcaria a alternativa C como correta, e é a alternativa que o autor coloca como sendo a correta. Então, está tudo bem, né? A pessoa acertaria. Mas de 2 para 2,18 dá uma diferença aí de quase 10%. É uma diferença grande. Né? Mas por que não bate? Né? Mas enfim, se você calcular quanto é 95,7% da massa molar do carbonato, ou seja, 95,7% de 267,2, você fica com 255,7. E se você disser que 255,7 gramas do carbonato produzem 223,2 gramas do óxido, 2,5 produzirão 2,182, 2,18, né? Enfim, aí concorda plenamente com a alternativa posta pelo autor. Mas perceba que quando fazemos isso, nós na verdade não estamos fazendo o cálculo para um rendimento de reação de 95,7%.
um rendimento de reação de 95,7%, a partir de 2,5 gramas do carbonato, me daria 2 gramas do óxido. Acabou. Quando eu digo que eu obtenho 2,18, o que eu estou dizendo na verdade é o seguinte, né? 95,7% da massa de um mol do carbonato produz 1 mol do óxido. É isso que eu estou dizendo. É por isso que dá um rendimento maior, né? Dá 2,18. Dá um rendimento maior do que quando o rendimento é de 100%. Ou seja, na verdade, ao proceder dessa forma, você está efetuando um cálculo para um rendimento superior a 100%. Né? Rendimento de 100% é 2,09. Nesse caso, é 2,18. É um rendimento superior a 100%. Você está dizendo que 95,7% de um mol do carbonato produz 1 mol do óxido. Você está contrariando a própria equação química balanceada. Né? Que a equação química balanceada me diz que 1 mol do óxido é produzido a partir de 1 mol do carbonato, e não apenas a partir de 95,7% disso. Tá certo? Então há uma clara incompatibilidade aí, né, entre o enunciado da questão, que diz uma coisa, e o cálculo que você teria que fazer para, né, chegar à resposta exata que o autor fornece. Né? Para chegar exatamente à resposta que o autor fornece. Mas ao fazer isso, esse cálculo, para chegar em 2,18, o que você está dizendo é que menos de 1 mol, né, não seriam 267,2 gramas, mas sim 255,7 gramas do carbonato, já seriam suficientes para produzir 1 mol, 223,2 gramas do óxido. Mas com isso você estaria contrariando a equação química balanceada, né, que nos diz que 1 mol do óxido é produzido a partir de 1 mol do carbonato. Perfeito? Mas enfim, essa é uma questão que na verdade há um erro, né? Há um erro, enfim, na questão, porque aquilo que está sendo calculado não é, para um rendimento de reação de 95,7%. Na verdade, o valor calculado nos diz que 95,7% da massa de 1 mol do carbonato já é capaz de produzir, ou é capaz de produzir 1 mol do óxido, e isso contraria, né, a equação química devidamente balanceada. Tá certo? Enfim, achei que valia a pena aí o esclarecimento. E aí, então, só para ilustrar, né, o último slide é referente a essas questões. São as mesmas questões, né? Só que do material disponibilizado aí, questões de múltipla escolha, para a 12ª edição do Brown e LeMay. Nós viemos utilizando até aqui o material da 13ª edição. Né? Esse é para a 12ª. Mas, na verdade, são as mesmas questões. Né? Então, para a degradação de 2,5 gramas do carbonato, né? Assumindo aí um rendimento de 100%, 2,09 é a alternativa correta. Quando chega na questão para a mesma, né, reação, mas com um rendimento de 95,7%, né, já não aparece aquela alternativa 2,18, né, aparece de novo 2,09. Né, enfim, como já calculamos, na verdade é 2,00. Né, mas enfim, a diferença aí é pequena, né, é quase 96% de rendimento, quer dizer, enfim, tomou-se aí o mesmo valor ou foi simplesmente um erro de digitação. Né? Mas de qualquer forma, o que não seria correto é, né, o 2,18, conforme nós já colocamos, tá bom? Mas fica aí para fins de ilustração, que às vezes nos materiais dos livros aparecem aí, né, erros de digitação ou erros mesmo, eventualmente, né, um lapso, seria melhor dizer, de quem elaborou a questão, que nesse caso, né, nessas miudezas assim, de material, né, complementar para o livro, etc., certamente não é o próprio autor, é alguma equipe de apoio aí que fez isso, tá certo? Mas enfim, fica ilustrado aí o erro de qualquer forma. Bom, a outra questão, que é também um tanto escorregadia, é essa 1351. Né? É a questão 51 do capítulo 13. Né? Que nos pede, é uma questão simples, né? Mas vamos lá, que nos pede calcule o número de mols do soluto presente em cada uma das seguintes soluções aquosas. Né? Em português, eles colocaram como calcule a quantidade de matéria em mols, né, em cada uma das soluções aquosas, mas enfim, né, não há nenhum erro de tradução, não está faltando nenhum dado foi digitado errado, nem nada assim. Mas vamos lá. Calcule então o número de mols, né, de soluto em cada uma das seguintes soluções aquosas. Em 600 ml de uma solução 0,25 molar de brometo de estrôncio. Né? A concentração molar, concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, né,
é o número de mol dissoluto dividido pelo volume da solução em litros. Você tem a concentração, você tem o volume da solução, no caso em litros ficaria 0,6 litro, né? Multiplicando a concentração em mol por litro pelo volume em litro, você vai ter o número de mols. Letra A, extremamente fácil de ser resolvida, né? Letra C, também calcular o número de mol dissoluto em 124 gramas de solução, que é 6,45% em glicose, né? Então você tem uma massa de solução de 124 gramas e dessa massa 6,45% é glicose. Então é só calcular quanto é 6,45% de 124, essa será a massa de glicose. Você divide então pela massa molar da glicose, o resultado dessa operação, e aí você vai ter então o número de mol de glicose. Também bastante simples de resolver a letra C. A letra B nos pede, né, calcular então o número de mol dissoluto, né, em 86,4 gramas de uma solução 0,18 molal de KCl. Ora, a concentração molal, né, concentração em mol por quilograma, é número de mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. A concentração molar é fornecida, 0,18. Né? Então, a concentração, que é 0,18, é o número de mol dissoluto, dividido pela massa do solvente em quilogramas. Bom, mas o problema é justamente esse. A massa que é fornecida a isso, 86,4 gramas, é a massa da solução, não é a massa do solvente. Né? Se eu tivesse aí outras informações, por exemplo, qual é a porcentagem em massa, né, do soluto na solução, enfim, eu poderia então separar isso aí, né, retirar apenas a massa do solvente e aí fazer a conta e o cálculo seria bastante simples, inclusive. Mas então, quando lê a letra B, né, você realmente tem uma certa estranheza, quer dizer, bom, está um pouco dúbio aqui, falta algum dado, etc. Não há como resolver isso, né? E se você teve essa estranheza e teve essa impressão, você tem razão, né? Realmente há esse fator, quer dizer, bom, você não tem como a partir desses dados, você tem a massa da solução, mas quanto disso é o solvente? Né? Em princípio, você não tem como saber isso, né? E aí não tem como resolver uma questão, né, que na verdade é bastante simples, né? E aí então, bom, como resolver, né? Mas aí então você tem que compulsar o livro, né? Verificar como o autor resolve dentro do livro os exercícios, que tipo de aproximação que ele faz, etc, etc, né? Para então, né, constatar o seguinte, né, em problemas desse gênero, nesse livro, em outros livros também, muitas vezes, etc. Enfim, tem que fazer todo um cruzamento aí de informações para poder chegar à seguinte informação, né? O autor assume o seguinte: uma vez que a solução é diluída, né, a massa do solvente vai ser aproximadamente igual à massa da solução. É claro que na solução, né, na massa de solução, eu tenho tanto massa do solvente quanto massa do soluto. Mas se a solução é bastante diluída, a maior parte daquela massa da solução é massa do solvente, né? A massa do soluto comparativamente é muito pequena. Então você pode fazer a aproximação de que a massa da solução é a própria massa do solvente, ou perdão, que a massa do solvente é igual à própria massa da solução. E aí então você tem a concentração molar, você tem nesse caso então a massa do solvente, né? Assumindo que ela é a própria massa da solução, no caso é só converter isso em quilogramas, e você vai ter então o resultado, aí, o número de mol do soluto, né? 1,56 vezes 10 a menos 2. Né? Mas sem fazer essa aproximação, né, efetivamente, os dados apenas que o problema lhe fornece, você não tem como saber qual é a massa do solvente, né, e, consequentemente, não tem como calcular o número de mol dissoluto. Apenas se você fizer essa aproximação é que você terá como resolver o problema, que, no primeiro olhar, é insolúvel. Né? Com perdão aí da redundância, já que estamos, ou perdão do trocadilho, né? Já que estamos falando aí de uma solução, né? Mas, enfim, seria um problema insolúvel, né? Aparentemente, mas apenas fazendo essa aproximação é que você consegue resolver, mas para saber que o autor fez essa aproximação, essa consideração, é preciso realmente compulsar o próprio texto em detalhes, né? E muitas vezes outros textos para cruzar informações e verificar que tipo de aproximação os autores dos diferentes livros costumam fazer, né, em problemas desse gênero, tá certo? Então está aí esclarecido, é um problema simples, na verdade, bastante simples, mas que, né,
aparentemente, ou enfim, apenas convidados que fornecem, na verdade é insolúvel, só se torna resolvível efetivamente fazendo essa aproximação. Tá certo? Ficamos por aqui então.